noite, gente. Vocês conseguem me escutar? Tá tranquilo? Beleza. E aí, como é que foi a semana de estudos de vocês? Desde a última aula de física até agora? Estão estudando bastante? Estão com alguma dificuldade? Está legal? Mas depois vai valer bastante a pena, né? Agora sempre vai ser bem corrido, vai ser puxado, mas depois vai dar tudo certo. O importante é se puxar agora. E o que vocês fizeram hoje? Só estudaram? Olharam algum filme, alguma série legal aí? Inclusive, se tiverem alguma para indicar? Ou deram uma relaxada hoje, não estudaram muito? Eu vi que tu tá viciado em The Office. Só postou no Twitter um monte de coisa hoje. Meu Deus, guria, tu trabalha ainda, deve estar bem puxado mesmo. A Andrea só estudou. Tá se puxando bastante mesmo, então. A Kelly também só estudou. É o que eu falei antes, agora vai ser puxado, vai ser meio maçante, mas depois vai valer super a pena, né? Vocês acham que tá complicado estudar assim? Por exemplo, vocês estão estudando EAD, né, pela escola de vocês, e estão estudando por conta em casa também, né, pelo Enem. Tá sendo puxado ou estão conseguindo dar conta no sentido de apoio, assim, e tudo mais? Bah, pena que é complicado. Esse ano tá sendo bem complicado, né? Mas que bom que consegue conciliar tudo certinho. A gente queria que fosse mais tranquilo para vocês. Porque, né, também já passei por isso, sei que é complicado. Mas, tipo, ainda do jeito que tá agora, fica bem mais complicado ainda. Gente do céu. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais coisa vocês têm para fazer, mais vocês vão aproveitar cada tempinho ali para estudar, para fazer alguma coisa. Amei dias de luta, dias de glória. Realmente. Ai, olha, sei que vocês estão sofrendo bastante, mas se esforcem bastante agora, né? E depois, tipo, tudo isso vai passar, essa correria de estudar para o Enem, estudar para vestibular.
é agora, depois vai ser mais tranquilo. Pensa que depois que vocês fizerem o Enem, o vestibular ali, putz, dá pra vocês ficar tranquilos, né? Aí depois vocês descansam. Tô bem orgulhosa de vocês, que vocês têm 1000 coisas pra fazer e estão se puxando horrores e sempre estão aqui na aula. Tô bem orgulhosa mesmo, de verdade. Vamos começar a aula então. Deixa eu ver se eu vou compartilhar a tela certa mais uma vez, né? Vamos ver. E... Tá compartilhando ou não? Vocês estão vendo o slide? Beleza. Ai, peraí que eu botei lá no início. Deixa eu só ir pra aula 6. Ok. Como é que foram essas questões para vocês do tema da aula 6, que são os geradores elétricos? Entenderam? Ficou confuso em relação ao conteúdo? Se vocês quiserem falar em microfone, melhor ainda, galera. Sintam-se bem à vontade. De repente, às vezes vocês querem expressar alguma coisa que digitando ali vocês não conseguem, mas por áudio fica melhor. Beleza, não conseguiu resolver algumas questões, a gente vai ver agora elas bem passo a passo, para ver de repente o que tu deixou de fazer em alguma etapa, porque ele tem umas continhas mais xaropinhas mesmo. E 4. Beleza. Alguém mais teve alguma dificuldade? 3. Tranquilo, a gente vai ver agora. Tudo que vocês tiverem dúvida, vão falando. Que a gente vai resolvendo todo mundo junto ali, vou mostrando passo a passo. Vocês podem comentar o que acham que erraram, o que deixaram de fazer. Ó, dessa vez teve umas questões. É mais xarope. Foram 2 questões mais xaropes dessa vez desse conteúdo, né? Beleza, vamos começar então pela 1. Considerando que o gráfico ali, de novo, a historinha, né? Considerando que o gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador hipotético, qual a intensidade da corrente de curto-circuito nesse gerador? Beleza, deixa eu arrumar aqui o meu ponteiro. Beleza, aqui a gente tem, então, um gráfico desse gerador que diz a tensão aqui de 20 e uma corrente de 5. Uma tensão de 14 e uma corrente de 8, formando o estilo desse gráfico aqui. Tá? A gente vai chegar na resposta de 15 amperes. Agora, como que a gente vai chegar nesses 15 amperes? A gente vai usar essa fórmula aqui, que é a característica do gerador, né? Que a gente pode ver, para vocês lembrarem um jeito mais fácil assim, lembrar que esse U aqui é sempre a tensão fornecida para o circuito. E o E, esse Ezinho aqui, é o que o circuito gera. Conseguiram entender? Então, se por exemplo, que nem a gente vai ver depois, em um enunciado diz que tem uma tensão de 12 volts sendo fornecida para o circuito. Onde que eu vou botar esses 12 volts? Porque aqui a gente tem a mesma... Putz, esqueci o nome.
unidade de medida. A gente tem volt aqui, tá? Então, como é que eu sei qual que eu boto em qual lugar? Essa aqui, a tensão que é fornecida para o circuito, e essa aqui o que o circuito gera, tá? Por causa do gerador. Então, como a gente vai resolver? Lembrando aqui, a gente tem o 20 de tensão com 5 de ampere, 14 de tensão com 8 ampere corrente. A gente vai pegar essa tensão de 20, tá? Que é o que é fornecido para o circuito, aplica aqui os 5 ampere da corrente. E aqui o 14, só que a gente vai multiplicar por menos 1, porque aqui a gente tem uma diferença, tá? A gente vai multiplicar por menos 1 depois. E os 8, que é dado ali. Fazendo tudo isso aqui, a gente vai chegar numa resistência de 2 ohms. Conseguindo entender? Eu vi que a Laura está digitando ali, vai esperar se tu tem algum comentário. A gente vai multiplicar por menos 1 porque é uma diferença entre esses dois aqui, ó, tá? A gente quer saber a intensidade da corrente de curto-circuito dele. Aqui a gente tem um valor e aqui tem um outro. Então a gente vai pegar a tensão maior e fazer menos a menor para ver a intensidade da corrente desse curto-circuito que tem ali. Sim. Uhum. Mas sim, no caso de ser exatamente isso aqui que ele estiver pedindo. Tá bom? Ok. Beleza, então continuando. A gente fez esse cálculo aqui, a gente vai chegar nessa resistência de 2 ohms para a gente continuar, para a gente descobrir quanto que vai dar essa corrente. Só para ficar claro, isso aqui é uma diferença entre os dois valores para ver a intensidade da corrente de curto-circuito ali. A gente vai pegar o valor dos 20 volts ali e dos 5 ampere e vamos substituir 2 ohms. A gente vai chegar aqui, a gente vai ter 20 mais 10, vai saber que 30 volts é o valor aqui, beleza? Se a gente fosse substituir ali nesse outro, teria que dar o mesmo valor, tá? Aí, para a gente finalmente chegar no cálculo da corrente de curto-circuito, a gente vai usar a fórmula aqui, só que ao invés do I, a gente vai botar ICC, que é para falar que é a corrente de curto-circuito, tá? Um detalhe muito importante. Sempre quando a gente for falar que é curto-circuito, a gente está dizendo que a corrente elétrica referente a DDP é nula. Portanto, a gente trata esse U, que é a tensão fornecida pelo circuito, como zero. Sempre pense em curto-circuito, o U vai ser zero, tá? Então, a gente vai vir substituindo os valores e vai chegar numa corrente de curto-circuito de 15 amperes. Conseguiram entender como é que foi feito? Alguém tem alguma dúvida? Querem que eu explique melhor, de repente, alguma parte? Para quem não entendeu como é que tá?
Tá bom, vamos voltar. Ou por que multiplicar por menos 1? A gente está fazendo uma diferença entre essa tensão aqui, que é maior, com essa aqui, que é menor, para a gente calcular ali. Aí a gente vai fazendo esse cálculo aqui. Tá. A gente vai fazer esse cálculo e a gente vai chegar na resistência de 2 ohms. 20 menos 14, papapá, e subtraindo tudo, a gente vai chegar nisso aqui. 20 menos 14, 6. Menos 5 mais 8, 3. Beleza? 2 ohms. A gente vai chegar nos 2 ohms. A gente vai vir aqui e vai substituir. Eu peguei essa aqui, que é a de cima, a maior, tá? Aí eu substituí esse valor da resistência aqui. Aí ficou essa coisinha aqui, tá? Dei 5 vezes 2, 10. 20 mais 10, que ia ser menos 10, dá 30 volts. Esse 30 volts é quanto o meu gerador está gerando de tensão no circuito. Então, eu sei que é 30 volts, mas eu quero saber a corrente de curto-circuito. Quando eu falar de curto-circuito, eu sempre vou considerar o U como zero. Vou considerar que não tem nenhuma tensão sendo fornecida pro circuito. Porque quando há um curto-circuito, não há tensão no circuito. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, como não vai ser um curto-circuito, eu vou desconsiderar o U, vou botar zero, e vou substituir o valor aqui da força eletromotriz, multiplicar pela resistência total ali, que vai ser 2, vezes a corrente de curto-circuito. Eu vou chegar no valor de 15 amperes. Conseguiu entender agora? Se por acaso continua alguma dúvida, tu diz, não, nessa parte aqui eu não entendi, que eu repito de novo, ou tento explicar de outro jeito. Beleza? Sempre que vocês tiverem uma dúvida, não fiquem pensando, vou atrapalhar a aula, eu tenho uma dúvida numa coisa idiota. Não, gente, vocês estão aqui, estão fazendo esse cursinho, estão acompanhando para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Alguém ficou com mais alguma dúvida aqui nessa questão? Ou a gente pode ir para a próxima? Beleza, se alguém quiser que eu volte, só dá um grito aí, tá? A2, talvez seja um pouquinho complicada de visualizar. Em qual das situações ilustrada acima, abaixo no caso, né? A pilha está em curto-circuito. Beleza, é nessa situação aqui. Por que é nessa situação e não nessa aqui? Por que não nessa? Vocês podem me dizer o porquê? Tá, o resistor não está sendo percorrido. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu vou falar uma coisa que vai sempre facilitar para vocês, visualmente. Isso aqui, se vocês fossem redesenhar, às vezes vocês podem bater o olho pensando, meu Deus, o que é isso? Tentem redesenhar. Isso é como se fosse um resistor aqui, em paralelo com o outro,
e o resto do circuito, tá? Só que aqui, ó, isso aqui é a pilha, né? O gerador aqui, a resistência interna. Essa aqui, ela tá em paralelo. Nada mais. Não tem como ter um curto se o circuito está em paralelo. Beleza? Aqui também é a mesma coisa. Esse aqui tá em paralelo. Todo ele. E olha só, uma outra coisa para vocês sempre baterem o olho e ser fácil. Tô vendo que aqui tem dois pontinhos, né? A gente sempre vai ter um ponto A e um ponto B em um circuito. A gente tem dois pontinhos para simbolizar isso. Dois pontinhos para simbolizar o ponto A e o ponto B. Aqui a gente já tem mais de um. Normalmente, quando tu bate o olho e tu vê, assim, tem mais desses pontinhos, digamos assim, já pode considerar um curto-circuito, tá? E aqui, olha a situação que tá. Aqui vai estar chegando um, vai estar aqui com o outro, mais um, outro. Isso aqui a gente já considera um curto. Se ele tivesse só atravessado e tivesse outra coisa, como fosse aqui, não ia ser um curto-circuito. Conseguiram entender? Beleza. Alguém ficou com uma dúvida? Podemos passar para a próxima. Última frase. Eita. Sobre o que é Kelly mais específico, assim. Sobre como ver? Ó, uma coisa que tu sempre pode ver. Esse aqui é o que tem o curto-circuito, beleza? Esses dois não. Normalmente, sempre, a gente vai ter um ponto A e um ponto B em um circuito, tá? Um ponto A e um ponto B, digamos assim. A e B. E aqui a gente tem 4 pontos. Isso é para vocês enxergarem de uma maneira visual, tipo, bater o olho e ver. Aqui a gente tem mais de um, tá vendo? E aqui a gente está ligando 2 pontos, tá? E não tem nada aqui no meio, como aqui. Se tivesse como aqui, ó, tem uma coisa no meio. Aqui não, aqui os fios estão se interligando. Então, tu automaticamente pode assinalar como um curto-circuito. Bate o olho, vê quantos pontinhos tem destacado, que são tipo ligações assim, e depois analisa. Ah, aqui é só um fio, tá ligando e vai dar não tem nada diferente. Curto-circuito. Tá, mas por que esse aqui tem o mesmo desenho desse aqui? Por que esse aqui tá em curto e esse aqui não? Ó, tá vendo essa parte? Esse aqui tem um gerador aqui e aqui não tem. Esse aqui, o gerador, tá em paralelo ainda com esse aqui. Conseguiram entender? Por isso que tem aqui, ó, um ponto do gerador sendo ligado em paralelo. Ele tem um outro ponto cortando. Entendeu mesmo? Alguém, de repente, ficou com alguma dúvida ou quer argumentar alguma coisa? Todo circuito vai ter um gerador. Tendo curto-circuito ou não. Aqui, ó, todos eles têm um gerador. Aqui tem um gerador, aqui tem outro gerador, aqui tem mais um. Só que a disposição como esse gerador tá aqui nesse circuito, tá fazendo com que ali haja um curto, ó. Tá vendo? Lembra do que eu falei dos pontinhos. Tem pontinho, 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 pontinho. E aqui tem uma linha ligando, tá gerando os pontos aqui. Se não tivesse essa linha aqui, tá vendo? Ele não ia ter curto-circuito. Como a gente tem essa linha ligando, tá girando mais um pontinho, outro pontinho. Aí tem o curto-circuito.
todo circuito sempre vai ter um gerador, independente se tiver um curto nele ou não. Beleza, então. Qualquer coisa, vocês falem, tá? Eu vou para a próxima. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente retorna, tá? Como é que foi essa 3 aí? Que antes tinham falado que foi xarope de fazer, que não conseguiram. Tinha que fazer várias continhas ali pra gente ir eliminando a resposta certa. Não dava pra de cara já a gente pegar e marcar alguma coisa assim, fazer só uma conta e achar a resposta. A gente tinha que verificar cada uma delas. Depois de fazer as contas, a gente vai chegar na resposta de nenhuma das alternativas. Então vamos ver passo a passo agora, Laura. De novo, se eu falar alguma coisa meio rápido ou vocês não entender, manda alguma coisa aí que daí a gente volta a ver com mais atenção. Primeira coisa que a gente vai avaliar para ver se está certo ou errado. A corrente de curto-circuito é 1,2 amperes. Lembrando que toda vez que a gente for falar de corrente de curto-circuito, a gente vai falar ICC. Corrente, que é o I, curto-circuito. Corrente de curto-circuito é 1,2 amperes. Como é que a gente vai calcular essa corrente de curto-circuito? A gente tem ali que a força eletromotriz naquele circuito é 6, 0,2 é a resistência, a corrente a gente vai descobrir. E como é curto-circuito, a gente considera a diferença de potencial ali por zero. Tranquilo? A gente vai calcular aqui, fazer o cálculo bonitinho, passar para um lado, passar para o outro, enfim. E a gente vai chegar a 30 amperes. Não bate, porque aqui falava 1,2 amperes. Então, a A está errado. Conseguiram entender o item A? Ficaram com alguma dúvida? Vamos ir avaliando item por item. Vamos ver se vocês estão conseguindo pegar. Vocês lembraram dessa questão do curto-circuito? Quando tem um curto-circuito, a gente trata a tensão ali, o U como zero? Porque, tipo, eu sei que quando eu fazia essas contas na escola, eu esqueci de botar o zero. Não sei como é que... Se vocês esqueceram isso, ou o que foi. Ah... Então, beleza. Tá tranquilo. Agora vocês têm que lembrar que a gente trata, toda vez que for ser uma corrente de curto-circuito, a gente trata o U como zero, tá? Deixem anotado bem grande aí nas anotações de vocês de física C para não esquecer que é super importante, beleza? Vamos para o item B. Em circuito aberto, a tensão entre os terminais é 2 volts. Circuito aberto, como assim? Circuito aberto não tem curto-circuito, beleza? Por isso que está dando atenção aqui pra gente. Item B. A gente vai usar a mesma fórmula aqui, que é a característica do gerador. A gente vai pegar o nosso E ali, que a gente sabe que é 6, 0,2, e a corrente 0. Ó, corrente é igual a 0, logo, a tensão vai ser 6 volts. Entenderam? Deixei até bem explicadinho aqui em cima cada coisinha. Se depois vocês quiserem refazer a questão sozinhos e quererem comparar, aí já tá bem explicadinho para vocês olharem o vídeo no YouTube de novo, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Ou a gente pode ir para o item C? Ai, guri, quase que eu cliquei achando que era um áudio. Ai, meu Deus do céu. Ia
só uma emoji. Curto-circuito, a corrente sempre vai ser igual a zero. Beleza. Vamos para o item C, então. E agora? Se a corrente for igual a 10 amperes, a tensão entre os terminais é 2 volts. Vamos ver. Corrente 10 amperes, tensão 2 volts. Item C. Aqui, a gente vai botar. Vamos substituir de novo o E, que a gente sabe que é 6, a resistência, que é 0,2. Só que nesse caso, a gente vai botar a corrente igual a 10 para a gente ver qual que vai ser o valor da tensão. Que a gente vê que o valor da tensão fecha 4 volts e não 2, como estava afirmando o item C. Então, o item C está errado. Conseguiram entender? Qualquer dúvida, a gente volta, tá? Nem que seja lá no item A de novo, se vocês ficarem com alguma dúvida, a gente volta no item A. Vamos para o item D, então. Se a tensão entre os terminais for de 5 volts, a corrente é 25 amperes. Vamos ver essa afirmação aí. A gente vai substituir de novo. O nosso E ali vai ser 6, a resistência 0,2. A gente quer descobrir a corrente colocando que a tensão vai ser 5 volts. Tá? A gente vai substituir, vamos passar para um lado aqui para ficar melhor. Papapá. A gente vai dividir aqui. Vamos chegar em 5 amperes. Não vai fechar. Aqui dizia 25 e ali a gente chegou em 5. Ok? Por isso que a gente considera como nenhuma das alternativas. Alguém ficou com alguma dúvida? Essa aí era xarope de fazer, porque vocês tinham que verificar cada uma das afirmações que tinha ali, né? Mas foi bom para vocês treinarem, verem como é que se aplica a fórmula característica, equação característica do gerador, né? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão, alguma parte, seja de cálculo ou a parte teórica dela? Ou a gente pode passar para a próxima? Beleza, qualquer coisa a gente volta. Nesse circuito que a gente tem aqui, a gente tem os valores que fala ali no início da questão. Essa também tiveram dificuldade, né? A gente tem os valores das resistências que são dados ali, a tensão do circuito. E a gente quer saber a leitura dos amperímetros em A1 e A2. Amperímetro é aquilo que a gente usa para medir a corrente. Eu não lembro se eu já passei na... Não é manual de estudos, é outro nome, se não me engano, para vocês pesquisarem mais sobre isso, saberem o que é um amperímetro, multímetro, vatímetro, etc., para vocês terem esse entendimento, porque é muito comum cair questões desse tipo. Se tiver um A aqui, por exemplo, tem um A1, um A2, o A grande, a bolinha, é um amperímetro que está ali. Senão, se fosse outro equipamento de medição, ia estar destacado aqui em cima,
mas sempre vai ser simbolizado assim com um círculozinho em alguma coisa, tá? Quando a gente vai realizar esse cálculo, a gente vai chegar no valor de 6 amperes para o A1 e 1,5 amperes para o A2. Agora, como é que a gente vai chegar? Que cálculo a gente vai fazer para saber esses valores? Então, aqui eu botei de novo a figura para ficar mais fácil da gente acompanhando. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que nem a gente viu lá nos resistores. A gente pode aqui pegar e fazer uma associação deles. Primeiro, a gente vai fazer deles que estão em paralelo aqui, do 2 e do 6, aqui, tá? Fazendo esse cálculo deles em paralelo, a gente vai chegar no valor de 1,5 ohms, tá? Aí depois a gente vai pegar aqui e vai fazer a resistência total do circuito. Esses dois estão em paralelo. Fiz o cálculo, vai dar 1,5 aqui, tá? Eles se juntaram para formar um resistor só, 1,5. Então a gente soma com esse resistor de 1 ohm e esse resistor de 0,5 ohms. 0,5, 1,5, 1. Então a gente sabe que a resistência total desse circuito é 3 ohms. Por que eu tenho que saber a resistência total do circuito, sendo que eu tenho essas outras resistências aqui? Porque para cada tipo de associação que a gente tem ali, paralelo ou série, a gente tem um comportamento diferente da tensão, tá? A tensão vai agir de um jeito quando tem uma associação série e de outro jeito quando ela está em paralelo. Então é mais fácil a gente deixar tudo em série aqui para ser mais fácil de calcular, não dá tanto trabalho para a gente. Então por isso primeiro a gente faz o cálculo da resistência total. Quem tentou fazer essa questão já começou fazendo isso? Calcular a resistência total? Ou não pensou em fazer isso, começou de outra maneira, tentou outro jeito? Vamos ir conversando cada passo para ver como é que a gente está indo. Ah, tu não tinha entendido. Beleza. Sempre quando tiver um circuito assim, tu vai ver o que ele está pedindo. Ele estava pedindo a corrente nesse ponto e nesse. Sempre então tenta simplificar o teu circuito o máximo possível, para ser um jeito mais fácil de tu entender também. Então aqui, para começar, a gente vai fazer a resistência total para ficar mais fácil de ver, tá? Essa aqui é a resistência do gerador, tá? Só que a gente conta ela também para fazer a resistência total do circuito, beleza? Depois que a gente calculou essa resistência total do circuito, a gente teria que saber a corrente total do circuito, ok? Aquilo que eu falei antes, é mais fácil a gente ter tudo de um jeito só, por exemplo, tudo em série, depois calcular, ter um total, porque a gente sabe como vai se comportar a corrente e a tensão, daquele único jeito ali. A gente vai calcular, a gente sabe que aqui 18 volts, que é o valor do gerador aqui, dividido por 3, que é a nossa lei de Ohm aqui. A gente vai chegar em 6 amperes, tá? Tô tranquilo até aqui para vocês entenderem? Daí a gente vai passar para a parte mais xarope. A gente calculou a resistência total do circuito para simplificar ele. E a gente calculou qual é a corrente que vai estar nesse circuito. Então, se a gente for simplificar, pensem que agora só tem um resistor aqui, tá? A gente sabe que é 18 volts, atenção. A gente sabe que a resistência total é de 3 ohms e a corrente desse circuito é de 6 amperes. Beleza, todas as informações. Agora, como o perímetro A1 está em série com a fonte, aqui, a leitura vai ser de 6 amperes. Por quê?
a gente sempre vai ter a corrente vindo do menor para o maior. Como está em série, vai ser 6 amperes. Vai ter que passar primeiro por esse amperímetro aqui, para a gente ter o valor. Para depois ir para o outro. A gente sabe que é 6 amperes. Ok? Beleza. Agora, como é que a gente vai saber a tensão que está atuando A gente tem que saber a tensão que está atuando ali no paralelo, para a gente, então, saber quanto que está marcando o amperímetro 2. Tensão aqui, a gente sabe que é aqui. Então, a gente vai fazer o 6, que é a corrente, vezes 1,5, tá? Que é o que a gente tem aqui, dessa parte. A gente vai chegar em 9 volts. Então, a gente sabe que a tensão que vai passar por aqui, nessa parte, vai ser de 9 volts. Mas a gente quer saber a corrente. Para a gente saber a corrente, a gente vai substituir os valores que a gente tem aqui na fórmula. A corrente igual a tensão dividido pela resistência. A tensão que a gente sabe nesse ponto aqui vai ser de 9 volts e a resistência total do circuito, 1,5 amperes. Então, quanto que está marcando o amperímetro 2? 1,5 amperes. Conseguiram entender? Ficou claro, então, para você? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, gente. Eu vou passar para a próxima, então, mas se vocês querem tirar outra dúvida, falem, tá? Daí a gente volta na questão. Essa aqui, acho que foi a mais tranquila de fazer. Essa é aquela do curto-circuito, né? Uma bateria de automóvel tem força eletromotriz de 12 volts, que é o nosso Ezinho, e resistência interna de 0,5 ohms. A máxima corrente que podemos obter dessa bateria é de 24 amperes. Como que a gente chegou nesse valor? A gente vai usar essa fórmula simples aqui, ó. Diferença de potencial efetiva, resistência interna, corrente elétrica. A gente só vai substituir e chega nos 24 amperes. Essa foi bem tranquila, né? Então, bom. Agora a gente tem o quiz, mas antes do quiz eu queria tirar uma dúvida com vocês, antes da gente tirar uma dúvida, não. Queria falar com vocês algumas coisas, fazer o quiz e daí finalizar a aula. Vocês acham que está sendo suficiente para a física C o que a gente está fazendo aqui, ou vocês gostariam de ter mais questões para estudar? Mais questões para fazer, para estudar? Queria saber a opinião de vocês para a gente ir fazendo uma aula mais legal, mais completa. Depende se vocês quiserem mais exercícios, coisas assim. Vocês estão conseguindo pegar bem o conteúdo, entender como é que aplicam as fórmulas? Beleza, então. Como eu já falei várias vezes para vocês, se vocês acham que tem alguma coisa na aula que não está dando certo, que não está legal, ou se tem alguma sugestão de coisa que vocês acham que seria legal trazer para a aula, vocês podem falar aqui
agora durante a nossa aula, podem mandar um e-mail, podem mandar alguma coisa no WhatsApp lá para mim, beleza? A gente vai fazendo a aula aqui do nosso jeito, como vai ficar melhor pra gente, tá? Vamos pro quiz agora para ver se vocês pegaram mesmo esse conteúdo. A gente falou bastante, bateu muito nessa tecla. Qual que é a equação característica do gerador? Vai que tem uma questão assim. Por meio da equação característica do gerador, resolva tal problema. Qual que é a característica? Qual que é a equação característica do gerador? Vamos ver quem vai ser o primeiro a responder aí. Será que é essa aí? Alguém tem uma opinião diferente? Porque a gente viu uma outra equação ali também, durante a resolução das questões. Alguém acha que é alguma diferente? Todo mundo de acordo com o Gabriel e com a Laura, então? Isso aí, a equação característica do gerador é a tensão igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Isso aí. Então, sabendo direitinho. E agora, uma coisa muito importante, porque a gente vai ver ali para frente receptores elétricos na próxima aula, que é uma coisa que vocês podem acabar confundindo com gerador elétrico. Só que vocês têm que lembrar muito bem desse detalhe. Qual é a simbologia do gerador? Ele é primeiro o positivo, que é o maior, ou o pequenininho, que é o menor? É do polo positivo para o polo negativo, ou do polo negativo para o polo positivo? E agora? Richelle vai desempatar aí. Ai, não sabia que dava pra fazer isso. Aí depois me explica como é que dá pra fazer isso que eu vou fazer. Tchan, 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 tchan. E agora? Lembrem bem, isso aqui é uma coisa muito importante para vocês saberem qual desses dois é, porque o receptor elétrico ele é representado da maneira contrária. Ai, Gabriel. Vocês têm que lembrar muito bem disso para não confundir com receptores elétricos, tá? É B. Então as duas respostas do Gabriel tá certa. Letra B e desenho B, mas com a ordem A. Beleza? O gerador sempre vai ser do menor para maior. E assim, vai ser essa simbologia aqui. E o receptor elétrico ao contrário. Vai ser esse aqui. Ok? Gerador
gerador do menor para maior, sempre lembrem disso. E como é que vai ser, uma pergunta que não está aqui, como é que vai ser o sentido da corrente? Vem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? A corrente vai do menor para o maior ou do maior para o menor? Alguém tem uma resposta diferente? Quem concorda com o Gabriel que é do positivo para o negativo? Ai, agora. Mais fácil botar duas respostas, né? Uma vai estar certa. Obrigada, Richelle. Gente do céu. É do menor para o maior. A corrente aqui, do menor para o maior. Vamos precisar dar uma revisadinha aí. No gerador, a corrente vai do menor para o maior. Do menos para o mais. Pra cá. Dei uma revisada aí nessa parte, tá? Porque, de repente, se pedir para vocês interpretarem algum circuito e vocês vão ter que identificar da onde vem e para onde vai a corrente, vocês têm que lembrar dessa regrinha. O gerador é do menor para o maior, tá? Tem uma revisada, anotem isso aí. E agora, para a gente encerrar o quiz, a associação em série ou paralelo, um dos dois, possui um único propósito: gerar uma maior diferença de potencial no circuito. Já a associação série ou paralelo é utilizada para diminuir a corrente em cada gerador e assim aumentar a durabilidade de cada um deles. Isso aí, Gabriel. Sempre do menor para o maior. Qual que é a série, qual que é a paralelo nesses espaços aqui? Se referindo à associação de geradores, beleza? E aí, estão em dúvida? Em só 3 votos, 4. Vamos ver, então. Série, paralelo. Aí, foram bem nessa questão. Sempre que a gente tiver os geradores em série, vai ser gerada uma maior diferença de potencial no circuito, vai ser gerada uma maior tensão. Já a associação em paralelo, ela faz a corrente ficar menor, aumentando a durabilidade de cada um deles. Tá? E uma coisa que eu tinha feito umas anotações aqui, e eu tô achando interessante perguntar para vocês, para ver se vocês pegaram essa noção de o que é um gerador. Para vocês, o que é um gerador? Como é que ele funciona? Como ele funciona, não.
o que ele é? Beleza que a gente sabe que ele vai dar uma tensão ali, uma energia pro circuito, mas como que ele faz isso? De onde parte isso? Por que uma pilha é um gerador, por exemplo? Alguém sabe dizer por quê? Se não sabe dizer, pode só comentar não, que daí eu explico certinho. Ou se alguém quer arriscar algum palpite, pode botar aí. Isso aí, porque ele transforma uma energia em outra. Mas me dá um exemplo, Kelly, ou os outros também, Laura, Gabriel, Andrea. Que tipo de energia ele pode transformar? Como assim uma energia em outra? Tá certo, porque ele transforma uma energia em outra. Mas um exemplo. Isso aí. Uhum. Que é um exemplo da pilha. Isso aí, Kelly, Gabriel. Por exemplo, a pilha ali é uma transformação de uma energia em outra. A pilha, ela vai transformar energia química e energia elétrica, que nem a gente viu naqueles vídeos que eu passei para vocês darem uma olhada para estudar no guia de estudos. Um alternador, por exemplo, que nem ele citou, transforma energia mecânica em energia elétrica. Uma calculadora solar, ela vai pegar a luz a energia luminosa, energia solar, e transformar em energia elétrica. É sempre um tipo de energia, seja mecânica, química, luminosa, né? E vai transformar em energia elétrica. Gerador transforma um tipo de energia em energia elétrica, tá? Como eu falei, vocês têm que pegar bastante essa noção dos geradores elétricos agora, porque na próxima aula a gente vai ver receptores elétricos e eles são bem parecidos, tá? O gerador também vai pegar um tipo de energia e vai transformar em outro. Por isso, o receptor também vai pegar um tipo de energia e transformar em outro. Então, vocês têm que saber como que funciona um gerador e como funciona um receptor para não confundir os dois. Por isso, a aula de hoje tem que ficar bem clara para vocês entenderem a próxima aula e não confundir gerador com receptor, porque são muito parecidos. Isso aí, que é sempre para elétrica. O gerador sempre vai pegar um tipo de energia e sempre transformar em energia elétrica. Alguém está com alguma dúvida da aula, das questões, do conteúdo? De repente tenha surgido mais alguma dúvida agora com essas questões que a gente discutiu no quiz? Não pensem, tipo, eu pensei em falar isso aqui, mas é uma dúvida muito boba. Não importa, talvez de repente alguém aí tenha a mesma dúvida que tu tem, só que a pessoa também não quer falar. Então, por mais bobinho, digamos assim, que vocês acham que é a dúvida de vocês, perguntem igual, ok? Não fiquem acanhados, com medo, com vergonha, sei lá. Isso é verdade, ó. Outra coisa que eu sempre falo é até hoje ninguém entrou em contato comigo, então eu acho que vocês estão indo muito bem. Mas sempre podem me contatar para qualquer coisa. Se de repente ficaram com dúvida, não quiserem falar alguma coisa na aula aqui, pode tranquilamente mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, enfim, entrar em contato comigo, tá?
Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar essa aula. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma dúvida? Tudo certo? A Júlia também falou que tá tudo certo. A Kelly, agora que eu vi que tá digitando. Gabriel também. André também, tranquilo. Tá, e agora só pra gente finalizar de vez, que eu tô falando que eu vou finalizar, não finalizei, né? O que vocês vão fazer depois de terminar essa aula? Vão estudar? Tem coisa do EAD de vocês pra fazer? O que vocês vão fazer? Vão dormir? Vão assistir uma série? Já deram parabéns pro Roger hoje, muito importante. Se não deram parabéns, vão dar depois que terminar a aula. Meu Deus, tá frio pra tomar banho, boa sorte. A gente vai chorar. Ai, ai. Ai, gente, eu saí, desculpa, não tinha visto. Foi mal. Ai, A Carla ficou 9 minutos achando que tava falando com a gente, ela nem tinha entrado na sala. ai, meu Deus, coitada. Meu Deus. Ah, então tá, gente. Boa noite pra vocês, depois desse mico aí, né? Não sei, muitos não falaram que vão fazer, mas não sei. Se não sabem o que fazer, vão olhar uma série, agora dar uma descansada. Claro que vocês têm que estudar, mas não esqueçam que vocês também têm que dar um tempinho, dar uma relaxada, né? E eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu vou estudar um pouco de francês ou olhar uma série. Não sei. Meu Deus, que demais! Cada vez o Gabriel aparece com um GIF. Meu Deus! Eu acho muito engraçado. Ai, Laura, obrigada a vocês por terem acompanhado. Eu gosto muito, 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 muito de dar aula para vocês, de verdade. E eu sempre falo para vocês irem opinando a aula, porque é uma coisa que eu quero seguir futuramente, eu quero ser professora, né? Então é muito importante que vocês vão dando a opinião de vocês, para mim melhorando cada vez mais e deixar a aula para vocês cada vez melhor. Como assim? Fala com vídeo. Peraí, deixa eu ver se eu não tô muito fluente na língua agora para vocês darem uma olhada.
Oi, gente. Não sei se a câmera não tá meio estranha aí. É só achar. Ninguém quer ligar a câmera pra mim não ficar sozinha aqui. Por favor, alguém. Tô me sentindo muito estranho. Eu consigo compartilhar a tela e ficar com o vídeo ao mesmo tempo? Porque às vezes eu fico gesticulando no meio da aula assim. Roger! Porque, tipo, eu fico gesticulando, tipo, eu tô explicando uma coisa e eu fico assim, ó, o tempo inteiro pra vocês. Vamos lá. Gabriel, Laura, Kelly, Júlia, Richelle, Andrea. Alguém mais quer ligar a câmera pra se juntar a nós? Vamos botar uma musiquinha, então, pra comemorar o aniversário do Roger. Todo mundo junto, já que estamos aqui entre 6, 7, 8. Pra quem não conhece, essa aqui é uma música muito famosa no meu país, Rio Grande do Sul. Deixa eu achar. Peraí que tem um anúncio. Mais um anúncio, só um pouquinho. E aí, Roger? Que isso, Chay? Que isso? Meu amigo. Parabéns pra você. Todo mundo cantou parabéns pro Roger aí. Pra quem não conhece, essa é uma música muito famosa no meu país, Rio Grande do Sul, quando o pessoal tá de aniversário. Que até mandava aqueles carros de som pro pessoal, assim, de surpresa. Então, Roger, eu queria comunicar que daqui a 10 minutos vai ter um carro aí na frente do teu prédio. Ok? Coração do Amor, aqueles carros lá, aqueles Fusca com um coraçãozinho fazendo declaração de amor, também tinha aí. Alguém lembra desses carros? Passava na rua Nossa, isso fazendo era declaração. muito... Gente, agora que eu vi o GIF do Aleph, acho que eu nunca mais ligo minha câmera depois de ver esse GIF. Que medo. Eu não sei se tem, eu nunca mais vi. Aí eu lembro que passava um Fusquinha todo rosa, fazendo declaração. Super romântico. Quando eu tava no ensino médio, uma galera passava. Mandava pra escola, assim, ainda. Daí vinha alguém ler, assim, tudo. Nossa, era uma vergonha. Mas então tá, gente. Boa noite pra vocês, bons estudos. Mandem parabéns pro Roger. Se tem, eu não lembro se falou pra mim se tem como ou não vídeo e compartilhar a tela, que daí a gente vai fazer isso nas outras aulas, que daí eu vou me arrumar decentemente, não vou aparecer de busão assim. Ok? É sorte que eu tava arrumadinha que vocês falaram pra abrir a câmera. Mas tranquilo então. Dá pra Beijo fazer, Chay. Dá pra fazer. vocês. Só não Dá? aponta pra tela que não adianta. Não dá pra apontar na tela que nem o Lucas faz, mas ligar a câmera dá. Beleza, então. Então a próxima aula a gente vai conversar por câmera. Espero que na próxima aula alguém mais ligue a câmera pra gente não ficar só eu e o Roger. Seria muito legal pra mim ver o rostinho de vocês também. A gente ter uma... se ver assim, né? Mas então tá, gente. Boa noite, até a próxima aula, tá bom? Bons estudos e qualquer coisa, tô aí pra vocês tirarem dúvidas, beleza? Boa noite.